Olá, viajantes! Hoje estou trazendo para vocês uma história real, vivida por um motorista de carreta em uma das estradas do México, a Rumorosa. Para quem não sabe, nessa rodovia as pessoas contam muitas histórias sinistras. Nosso relato de hoje se passa aí. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Meu Encontro com o Diabo. Dizem que os viajantes nas rodovias são os que vivenciam os eventos mais arrepiantes e diferentes fenômenos paranormais. Eu tinha ouvido falar em um canal chamado Histórias Noturnas sobre aparições nessas estradas, onde circulam veículos principalmente de cargas pesadas. Eu me considerava cético em relação a essas aparições, porque sendo um médico especialista em psiquiatria, eu tinha que dar uma resposta científica às doenças mentais das pessoas. Um dia houve um problema legal que me impediu de continuar exercendo minha profissão. Fui demitido do trabalho e, sem saber como sustentar minha família, resolvi começar a procurar um novo emprego. Alguns meses se passaram e minhas economias estavam acabando. Procurei em todos os lugares, mas não encontrei ninguém para me contratar. Provavelmente o problema legal havia prejudicado minha imagem e, portanto, ninguém queria me dar um emprego. Cansado de procurar e não encontrar nada, logo fiquei sem um tostão na carteira. Então, resolvi vender algumas coisas para poder comer por alguns dias, pensando em como iria sustentar minha família. O tempo passou e a minha situação piorou, de tal forma que um dia me vi na dolorosa necessidade de pedir algumas moedas na rua para comprar pão. No momento em que eu estava sentado na calçada da igreja, aproximou-se de mim um homem. Tinha cerca de uns 50 anos, usava um chapéu daqueles que os senhores usavam nos filmes dos anos 50. Tinha bigodinho e óculos de aro, meio antigo. Ele colocou algumas moedas na minha mão, fazendo uma expressão de sorriso no rosto. A atitude daquele homem me deixou meio estranho. Era como pequenos arrepios que percorriam todo o meu corpo. Observei-o se perder entre as pessoas que passavam. E ele me deu a impressão de que podia atravessar o corpo das pessoas, como os fantasmas dos filmes. Sem questionar meu estado de espírito, presumi que meus olhos estavam brincando comigo. E, balançando a cabeça, abri a mão e olhei para um pedaço de papel amassado. Ao desdobrar, tratava-se de uma empresa de transporte rodoviário que procurava motorista para a carreta. Dirigir um veículo? Será que eu podia? Não sabia se teria capacidade para operar uma unidade daquele porte. Com as entranhas me lembrando a fome, fui em busca daquele endereço, pensando na minha família. Quando cheguei, havia um banner com um anúncio solicitando novos operadores com ou sem experiência. Entrei nervosamente solicitando informações do emprego, notando que havia mais uma pessoa se candidatando à vaga. Você também vem a trabalho? Ele me perguntou humildemente com um sorriso no rosto. Isso mesmo, respondi, muito constrangido. Na minha cabeça, eu só estava alimentando a minha família. Precisava do emprego com urgência. Nunca na minha vida eu teria imaginado que acabaria trabalhando, dirigindo uma carreta. Mas a fome era muito cruel e eu tinha 2 bocas para sustentar: minha esposa e minha filha amada, Luciana. Ao fazer a entrevista, me contrataram. O responsável indicou que começaria no dia seguinte. E vendo meu péssimo estado, perguntou se eu estava bem.
O que acontece é que perdi meu emprego e não tenho um tostão para comprar algo para comer. Respondi com uma lágrima que derramou em meu rosto. O encarregado pegou de sua jaqueta uns bilhetes e me ofereceu para comprar algo de comer. Eu senti uma profunda tristeza. Senti o coração apertado, mas não podia deixar de aceitar essa ajuda, pois minha pequena esperava que eu levasse algo para o jantar. Voltei para casa quando o sol estava se pondo e as estrelas começaram a aparecer no céu. As estrelas brilhavam tanto que, ao ver as notas na mão, corri à padaria para comprar pão, leite e alguns ovos. Durante o caminho, ouvi alguém sussurrar em meu ouvido. Procurei em todos os lugares, mas estava sozinho. As pessoas entravam e saíam de seus trabalhos, saindo dos ônibus. De repente, tropecei em alguma coisa na calçada e caí no chão, deixando cair os ovos que trazia na mão. Eles quebraram com o impacto e, furioso comigo mesmo, levantei, pegando os que ainda estavam inteiros. No momento em que eu estava pegando os ovos, olhei bem para um homem que estava de costas. Tinha uma capa de chuva que chegava até o joelho. Nesse momento, me levantei e procurei aquele homem. Ele não estava mais em lugar nenhum. O calafrio que senti daquela vez fez meu corpo se arrepiar novamente. Então, caminhei o mais rápido possível para chegar ao meu pequeno apartamento, com o pão e o leite para o lanche. Na manhã seguinte, voltei pronto para o meu primeiro dia de trabalho. No estabelecimento estava o outro homem, que eu havia visto no dia anterior, na entrevista. Aparentemente, também o haviam contratado. O gerente, chamado Xavier, se aproximou de nós para dar algumas instruções. "Senhores, sejam bem-vindos", disse o Xavier. "O trabalho é sobre ser acompanhado por 2 de vocês, ou seja, é realizado em pares. E como chegaram juntos ontem, vão dividir a mesma carreta. E mais do que tudo, trocar o volante durante as horas de condução e assim evitar acidentes por fadiga." As indicações do Sr. Xavier foram muito claras. Naquele momento estávamos em Mexicali para ir ao destino da fronteira de Tijuana. Levaríamos toneladas de tomates direto para a capital de Mexicali. A viagem era muito longa. Por isso as instruções eram para fazer paradas para descanso nas áreas marcadas no mapa e continuar chegando no horário especificado. Nos acomodamos na unidade. Era uma carreta em bom estado. O homem que iria trabalhar comigo me pareceu muito gentil. Então, quando nos preparávamos para iniciar a viagem, perguntei a ele o que eu já havia esquecido. "Com licença, posso saber o seu nome?" perguntei antes de ligar a carreta. O homem acomodou alguns pertences embaixo do banco. "Oh, sim, que falta de educação a minha. Meu nome é Mauro. Prazer em conhecê-lo, jovem." "Encantado, Sr. Mauro. Meu nome é Ivan." Começamos uma conversa fiada para nos conhecermos. Começamos rodando até às 3 da tarde, sem descanso. De repente, o estômago nos disse que era hora do almoço. E o Sr. Mauro me disse: "À frente tem uma pousada com comida deliciosa." Parei a carreta em um lugar pequeno. Era uma pousada com o nome Dona Lupita. Ainda me lembro bem, porque as letras eram pintadas com as letras tricolores da bandeira. E havia um desenho do perfil de uma mulher. Seu Mauro foi o primeiro a entrar para solicitar o banheiro. Esperei na entrada tentando me comunicar com minha esposa. Queria ligar para ela em horários diferentes para que ela soubesse que eu estava bem e não se preocupasse. Em uma chamada de vídeo, cumprimentei a Luciana. Ela sentia muito a minha falta.
e pediu para eu voltar. Na hora de me despedir, a minha esposa me disse: "Quem é essa mulher que está aí te olhando pelas costas?" Olhei para trás e não tinha ninguém. Só vi os carros que passavam na estrada. Mas ela voltou a dizer que aquela mulher estava ali. Sem querer dar importância, nos despedimos. E fui pedir algo para comer, pois eu estava morrendo de fome. Aproximou-se uma moça para me passar o cardápio. Ao ler o que tinha disponível, perguntou-me em voz baixa: "O que você vai pedir, meu jovem?" Imediatamente, outro calafrio tomou conta de mim, gelando-me até os ossos. Olhei para cima para ver a garçonete, mas por alguma razão estranha, eu não conseguia olhar para o rosto dela. Ela havia se virado para outra mesa. Quis esquecer o incidente. Pedi um café bem forte e me preparei para tomá-lo junto com os biscoitos. Nesse momento, o Sr. Mauro voltou do banheiro com o rosto pálido. "O que há de errado?" perguntei-lhe espantado. Mas ele não quis dizer uma palavra, apenas se preparou para pedir alguns tacos e depois comê-los com muita ansiedade. No corredor, olhei para a mulher que estava de perfil recebendo uma bandeja de comida. Mas de alguma forma não conseguia ver seu rosto. Tentei várias vezes saber como era o rosto dela, mas não consegui. Terminando de comer, o Sr. Mauro aparentemente não estava se sentindo muito bem. Vi seu rosto tão pálido que saiu correndo para vomitar do outro lado da pousada. Queria alcançá-lo para ver se lhe oferecia alguma coisa. Mas quando virei a cabeça, lá estava a misteriosa mulher, olhando para mim de longe, do outro lado da rua. Com a distância que nos separava, não percebi como era seu rosto, mas consegui apreciar suas roupas. Ela tinha um vestido florido que chegava até os seus joelhos. O vestido era roxo e os sapatos de salto alto. Acenei para ela com uma das mãos como saudação. Ela imediatamente se virou para caminhar em direção a um estabelecimento que estava aberto. Aparentemente era uma espécie de cantina ou bar. Sem pensar duas vezes, aquela mulher havia me deixado com uma estranha impressão que não pude controlar. Corri apressadamente para aquele lugar, onde a perdi de vista, tentando encontrá-la para ver aquele rosto que me preocupava. Embora eu a procurasse com meus olhos, eu não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. "Com licença, uma mulher com um vestido florido roxo entrou aqui?" perguntei ao garçom, que estava limpando as mesas. "Não vi nenhuma mulher entrar", ele me respondeu. "Somos apenas o gerente da cantina e eu." Ao ouvir aquela resposta do garçom, retirei-me do local. De repente, senti uma rajada de vento gelado vindo da direção onde a carreta estava estacionada. Eu olhei como vários pássaros voavam. Eles pareciam muito assustados. Fiquei pensando por alguns instantes naquela mulher. Tive certeza que ela havia entrado naquela cantina. Imaginei que talvez não quisessem me deixar vê-la. Porém, resolvi esquecer e continuar com a viagem, levando a carga que tínhamos que entregar. Quando voltei para a carreta, lá estava o Sr. Mauro. Aparentemente, ele estava se sentindo muito mal e estava encostado no encosto do banco. Perguntei-lhe se estava bem. Ele apenas balançou a cabeça e se virou, fechando os olhos. Deixei ele dormir para que ele se sentisse melhor. Logo ia escurecer, então continuei a viagem. De repente estávamos chegando à famosa estrada que se chama La Rumorosa, aquela que é protagonista de tantas histórias de terror e aparições. Eram quase 7 da noite. Ainda passavam caminhões por ali. Mas não posso negar que a escuridão me preocupou tanto que pensei que fosse melhor acordar o Sr. Mauro.
Conforme eu avançava, senti um ar quente soprando em meu pescoço. Ouvi uma respiração que parou próximo à minha orelha esquerda. E quando virei a cabeça, não havia nada. Seu Mauro ainda dormia. Pensando em minha mente cansada, ignorei as sensações estranhas que percorriam meu corpo, pois tudo se devia ao estresse de precisar encontrar um emprego. Desta forma, continuei com o caminho. Estando na Rumorosa, através da escuridão, pude ver as montanhas rochosas que a caracterizam. E entre o assobio do vento, percebi algumas palavras em forma de murmúrios das pessoas, dando respostas científicas ao que se passava dentro da minha cabeça. Bebi um refrigerante com cafeína para poder manter os olhos abertos durante a viagem. O Sr. Mauro não acordou de jeito nenhum, mas como ouvi que ele estava roncando, evitei me preocupar para me concentrar no volante. Senti que meu corpo estava ficando mais pesado em volta do meu pescoço. Era como se eu carregasse uma pedra que doía e apertava uma das minhas costelas. Meus olhos tentavam se fechar contra minha vontade, causando uma forte dor e queimação, machucando meus olhos, tentando fechá-los com dificuldade. Então, olhei de canto de olho para uma sombra que se movia na beira da estrada, causando um forte aperto em meu coração que causou falta de ar em meus pulmões. Nas vidraças ouviam-se rangidos injustificados. Parecia que o vidro se partia. Quando olhei para o para-brisas, desenhava-se uma linha no vidro que se partia muito lentamente. Achei que não deveria estar naquela carreta ao volante, porque era um médico de prestígio e odiava o destino por tirar tudo o que eu tinha. Liguei as luzes secundárias quando vi que a escuridão era muito densa, enquanto uma camada de névoa envolvia aos poucos o caminho da estrada. Em questão de segundos, não conseguia enxergar mais nada. Reduzi a velocidade para evitar um acidente. Sabia que vários acidentes haviam ocorrido naquela estrada, como acidentes terríveis, entre outros que foram contados. Após 10 minutos, senti que atropelei algo que rangeu no momento em que os pneus da carreta rolaram. A primeira coisa que me veio à mente foi um cachorro. Parei a carreta para verificar com uma lanterna. Quando voltei alguns metros atrás, um aroma de queimado chegou no meu nariz. Nesse momento, a neblina não me deixava ver nada. Mas ao longe, vi uma pequena luz piscando como luzes de Natal. Caminhei em direção ao local, onde vi aquele clarão. E quando segui a linha que estava marcada na margem, ao longe havia um amontoado no chão. Aproximei-me com um nervosismo, querendo voltar correndo para a carreta. Mas lembrei que era cético. E como médico psiquiátrico, sempre tive uma resposta científica para os acontecimentos que as pessoas diziam presenciar. Quando eu estava na frente daquilo, vi que era uma mulher que estava em posição fetal. Eu a chamei. Tudo bem? Mas não recebi nenhuma resposta. No entanto, os meus olhos ficaram maravilhados quando, iluminando com a lanterna, vi que era a mesma garota da lanchonete, com o vestido florido. Toquei o pulso de sua mão e estava muito frio. Parecia um cadáver que não tinha mais vida. Voltei para a unidade de reboque para chamar uma ambulância. Mas quando me virei para seguir em frente, ouvi uma voz sussurrando lentamente para mim com grande dificuldade. O que aconteceu comigo? Com licença. Eu me virei e era aquela mulher que estava no chão. Encontrei ela caída no chão. Você está bem? Perguntei olhando para os olhos dela,
que pareciam ser feitos de um vidro brilhante. Vendo que a jovem se levantava com dificuldade, peguei sua mão para ajudá-la a andar, mas ao tocar em sua pele, senti uma centelha de energia que me fez soltar seus dedos. Com uma expressão perplexa, segurei-a pelo braço para caminhar até a unidade e poder ajudá-la. Eu não tinha nenhum equipamento médico, mas era meu dever garantir que ela estivesse bem enquanto a ambulância chegava. Quando abri a porta da carreta, o Sr. Mauro não estava por nenhum lado. Posso jurar que ele estava dormindo o tempo todo desde que parei a carreta. Eu disse à garota para subir e esperar no banco enquanto eu procurava pelo meu parceiro. Sr. Mauro! Sr. Mauro! Gritei várias vezes com a minha voz rouca. Estava ventando muito e eu era um pouco alérgico a correntes de ar geladas. O Sr. Mauro não respondeu ao meu chamado. Esperei por ele por 1 hora e ele não apareceu em lugar nenhum. Fiquei realmente muito preocupado. E aquela neblina não clareou o caminho da rodovia. Tentei entrar em contato com o centro de operações, mas não obtive resposta à chamada de rádio. Tentei algumas vezes mais. O que eu faço? Eu me perguntei preocupado. De repente, ruídos ao redor das colinas rochosas sussurravam sutilmente em meus ouvidos. Parecia o vento gelado que batia nas paredes rochosas de pedra, enquanto o silêncio sob a camada de névoa fazia minha pele arrepiar. Cansado de esperar pelo Sr. Mauro, resolvi continuar a viagem, tentando me comunicar com uma autoridade para relatar o desaparecimento do homem. De repente, era por volta das 3h20 da manhã. A mulher que estava sentada ao lado olhava pela janela o tempo todo. Eu queria falar com ela, mas ela só me respondia com palavras curtas, balançando a cabeça ou ficando em silêncio. Que mulher estranha, disse a mim mesmo. Algumas vezes ouvi que as palavras foram ditas com um som rouco, embora eu o atribuísse à reação do imenso frio que estava fazendo. Passando por uma das curvas pela qual é famosa, a Ruidosa, vi que a mulher colocou a mão estendida no vidro da janela. Nesse momento, virando a cabeça, vi nitidamente o rosto do Sr. Mauro, que se refletia no vidro. Tinha um rosto aterrorizante, com a boca aberta. De repente parei a carreta do susto, com um suor que escorria pela minha testa. E em questão de segundos, a cabeça da jovem virou para mim. Revelando um rosto, vi que suas mãos eram apenas ossos, e o pouco cabelo que lhe restava caía do crânio. Fiquei imóvel pela impressão, sem conseguir mover um único dedo. Aquele ser, que era o copiloto na carreta, inundou o ambiente com um cheiro nauseabundo, fazendo meu estômago revirar. Abri a janela para tomar um pouco de ar, mas neste momento uma espessa névoa começou a entrar, envolvendo o interior do veículo. Logo, não consegui enxergar mais nada. Estava sozinho no meio daquela escuridão. O vento dissipou a névoa do interior da carreta, devolvendo a clareza aos meus olhos. Quando finalmente consegui enxergar ao redor do espaço, aquele ser não estava mais no banco. Peguei o rádio quando ouvi uma voz. Era o responsável pelo centro de operações. O que está acontecendo? Você tentou se comunicar conosco? Isso mesmo, respondi com a voz entre os lábios que tremiam. O que está acontecendo? Como podemos te ajudar? O que acontece é que eu não encontro meu parceiro, o Sr. Mauro. Como? Respondeu espantado. Aqui não temos registro com esse nome. Não é possível. Me exaltei. Ele estava comigo no mesmo dia em que me contrataram.
É de estatura mediana, tem 45 anos, meio gordinho, e na cabeça tem pouco cabelo, parece que é careca. Eu me lembro muito bem que não temos cadastro com esse nome. E desligou na minha cara. Fiquei paralisado de susto. Resolvi continuar a viagem acelerando em alta velocidade. Mas naquele momento em que a quilometragem indicava que ia muito rápido, olhei ao longe que uma velhinha atravessava a rua. Estava quase chegando ao município de Tecate. Merda! Exclamei. Desci furioso porque meus nervos já estavam muito abalados, para pedir à velha que saísse da frente. Ao caminhar para me aproximar, vi que a senhora, de cerca de 80 anos, atravessava em passo lento, apoiada em uma bengala. Eu podia ouvir o som da vara de madeira que ela segurava. Estava entrando fundo no meu ouvido, me causando um pouco de dor. Com um pouco de calma, aproximei-me dela para lhe perguntar se ela precisava de ajuda. Mas a velha me ignorou e continuou a andar, bem devagar. Tentei tocar em seu braço, mas era como se ela não notasse a minha presença. Continuou andando com muita dificuldade até chegar do outro lado da estrada. Quando eu estava prestes a voltar para a unidade, observei quando ela olhou para cima e seus olhos brilharam. Então ela soltou uma risada diabólica, com um som estrondoso, ecoando nas colinas rochosas. Caí no chão de choque, com os olhos petrificados. Balancei a cabeça com todas as minhas forças porque sabia que algo estava errado. Eu era médico e tentava explicar tudo o que os meus olhos presenciavam, mas eu jurava que não era minha imaginação. Não tinha como ser. Foi a primeira vez que senti um medo que percorreu todo o meu corpo. Meus cabelos se arrepiaram a ponto de querer ligar a carreta, que, por situações estranhas, não ligou. Desesperado para sair daquela estrada, caminhei, seguindo a linha branca até chegar a um posto de gasolina para pedir ajuda. A noite estava muito escura e minha lanterna mal iluminava o passo que eu dava. No entanto, quando se passaram cerca de 30 minutos, parei, pois vi um homem de costas para mim. Disse, olá, mas não obtive resposta. Erguendo a lanterna, era o seu Mauro, estendendo a mão apontando para uma enorme mansão construída entre os muros de pedra da rodovia a Rumorosa. Meu instinto me fez caminhar em direção àquela casa que piscava uma luz por dentro. Aproximei-me com uma voz que chamava meu nome. Era muito suave e acolhedora. Por um momento esqueci a sensação de medo que a estrada me causava e entrei pela porta que estava aberta. Olhando para dentro, havia pedras enormes. Era como se aquela mansão tivesse sido construída naquelas paredes, sem mudar nada. Uma pequena mesa redonda era iluminada por uma vela prestes a ser consumida por suas chamas. E quando iluminei o espaço com minha lanterna, olhei e vi uma mulher que estava de costas. Ela usava um elegante vestido decotado e luvas vermelhas. Virando-se, era uma jovem de 20 e poucos anos, com um penteado elegante enfeitado por um pente de ouro. Ela sorriu para mim com seus lábios exoticamente vermelhos, se aproximando de onde eu estava. Então, deixei cair a lanterna no chão, com os nervos aflorados. Meu corpo permaneceu inerte. Aquela mulher se aproximou de meu ouvido e tocou meu rosto com muita delicadeza, tentando me seduzir. Senti um hálito forte e fedorento da boca daquela mulher. Mas quando olhei em seus olhos, algo me fez dar vontade de beijar seus lábios. E peguei seu rosto para aproximar do meu.
No momento, me veio a imagem da minha filha, Luciana. Então, quando pisquei os olhos, vi que era a mesma mulher magra que encontrei na estrada. Ela me segurava com as mãos ossudas, cuspindo seu bafo horrível. Com todas as minhas forças, me livrei da velha. Então, ela se perdeu na escuridão da casa por alguns segundos. Tentei sair correndo pela porta, mas alguém me puxou e eu caí no chão de bruços. Nesse momento, eu vi que o som de alguns sapatos estavam se aproximando na escuridão. E quando eu acendi minha lanterna, era o mesmo homem que havia me dado as moedas. Ele tinha um sorriso demoníaco e seus olhos brilhavam com um brilho vermelho resplandecente. Um aroma de enxofre enchia a atmosfera. Nessa hora me lembrei de um dos meus pacientes que disse que o diabo havia aparecido para ele quando estava em uma caverna nas montanhas. Ele começou a sentir o cheiro de enxofre. Lembrei-me de cada palavra daquele homem internado por esquizofrenia. Ele disse que estava olhando para o homem inominável no canto da sala. Claro, meu dever era me abster de acreditar, mas dessa vez eu havia concordado com ele, da existência do Senhor das Trevas. Como pude, me levantei para correr o mais rápido que pude. Não sei quanto tempo percorri com os meus passos, mas de longe vi que um carro se aproximava e foi capaz de me levar para procurar ajuda para pedir um reboque. Cheguei a um posto de gasolina para usar o telefone. Chamei o socorro adequado e voltei à carreta para ver se estava tudo bem. Mas quando tentei ligar o motor, estava tudo normal, pegou perfeitamente. Agradeci ao mecânico e seu acompanhante. Pareciam muito atentos, que o aparelho ligou perfeitamente para continuar a viagem. Mas quando já estava muito longe, o rádio tocou dizendo ser o mecânico, mas suas palavras me deixaram paralisado a ponto de desmaiar. Cuidado, porque aquela mulher está te acompanhando. Então olhei para o banco do passageiro e lá estava ela cantarolando uma música que me fez bater em outro caminhão. Acordei em um quarto de hospital, com minha esposa ao meu lado. Contei a ela tudo o que havia acontecido, mas pude ver em seus olhos que ela não acreditou em mim. Por um momento pensei em fazer terapia para superar aquela experiência, mas não tinha dinheiro suficiente. E iriam me diagnosticar com um grave problema mental. Decidi então guardar para mim o que tinha acontecido e continuar com o meu novo emprego de motorista de reboque, que sem dúvida me deixou com muitas experiências arrepiantes que um dia eu volto para contar. Obrigada por ouvir os relatos. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.